paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Eu vou fazer diferente hoje. Aqueles que estão lá atrás, se puder chegar um pouco mais para frente, para a gente ficar mais aqui, pode ser? Então vem para cá, por gentileza, venha mais para frente. Quero bater um papo com vocês. Nesta manhã, eu quero que vocês participem da aula, tá? Eu vim hoje com o objetivo, não de dar aula, mas eu vim com o objetivo de fazer aula. Qual a diferença? Da aula você sair daqui conforme o que eu estou falando, conforme o meu pensamento. Fazer aula é quando você tem condição de poder participar também, para que juntos possamos construir o verdadeiro ensino-aprendizado nessa manhã. Pode ser assim? Sim. Vocês vão participar? Sim. Amém. Então vamos lá. A lição de hoje é a lição número 11, que diz assim, ó: o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma o quê? Vidas. Então vamos lá. Batismo fala de quê? Começa a participar aí, por favor. Batismo fala de quê? Fala de abertura, fala de inauguração, fala de revestimento. Então vamos lá. O batismo com o Espírito Santo, o pentecostalismo clássico. O que seria clássico? Pode participar. Clássico. O que vocês têm sobre clássico? Verdadeiro, original. Antigo, tradicional, verdadeiro, original. Então é nesse sentido que a gente vai discorrer a promessa que transforma as vidas. Então vamos lá. Atos capítulo 2, o versículo número 1, já começa em Atos 2, 1. Põe aqui, por favor. Atos capítulo 2, versículo 1. Cadê o Fernando para ajudar nós? Fernando está lá conversando. Fernando, ajuda aí, Fernando. Fernando! Aí. Atos capítulo 2, versículo número 1. A lição começa aqui, ó. Para depois entrarmos, aleluia, no texto áudio. Atos 2, 1. Olha só. Cumprindo o quê? Estavam todos no mesmo lugar. Então vamos conjecturar. Nós que estamos aqui nesta manhã, estamos reunidos no mesmo lugar, para que nós possamos aprender a palavra do Senhor. Naquela época eles estavam reunidos no mesmo lugar porque foi algo que foi falado para eles. Olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja o quê? Revestido de poder. Então vamos lá. Quando a gente fala de cumprindo-se, se você for no original, essa palavra cumprindo está falando do latim compleo. Se é compleo, é realizar o prometido. Então, se o Senhor Jesus falou que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido, então eles não poderiam fazer nada se não tivesse na presença de quê? Se eles não tivessem com o Espírito Santo na vida deles. Vocês estão compreendendo? Então vamos lá. Quando nós se reunimos em prol de uma causa só, em prol de poder servir ao Senhor por excelência, de poder aprender dele, então nós estamos fazendo o compleo do Senhor, ou seja, realizar o que foi prometido. Não adianta eu pensar de um jeito, o pastor João Neto pensar do outro e você pensar do outro. Ou seja, nós temos que ter um alvo, um objetivo. E na verdade, o que nós temos que entender como igreja, que a pastagem nossa não está aqui dentro. Tem gente que acha que a pastagem da igreja está aqui dentro e não está. A pastagem da igreja é almas lá fora. Então o objetivo da igreja é ganhar almas para o reino de Deus, para que eles possam entrar e participar conosco numa assembleia onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estão nos aguardando. Amém? Então, se o Senhor prometeu para você que toda a tua casa vai servir a Ele, creia que vai acontecer, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É por isso que o povo na época estava esperando a descida do Espírito Santo. Então, quando nós definimos
um plano de trabalho, tipo a última sexta-feira que antecede a ceia. Nós vamos estar das 22 às 0 horas aqui numa vigília, para que nós possamos estar participando da ceia do Senhor por excelência. Porque alguns chamam ceia do Senhor e outros chamam santa ceia. Quem é santo? É a ceia ou é o Senhor? Senhor. Então é ceia do Senhor e não santa ceia. Amém? Ceia do Senhor. Por quê? Porque nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, para que você hoje pudesse ter liberdade de poder estar adorando Ele em espírito e em verdade. Amém? Então o texto áureo fala assim, ó: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito o quê? Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha só, para que pudesse fazer a obra do Senhor, para que o obreiro pudesse estar sendo capacitado para estar usando o nome do Senhor, o que Paulo fez? Separou homens e pôs as mãos para que eles pudessem receber o quê? A virtude do Espírito Santo, para que eles pudessem ter condição de pregar a palavra de Deus. Ou seja, não é de qualquer jeito que aí vocês vão sair assinando. É igual quarta-feira. Quarta-feira o culto foi uma bênção. Por quê? Porque teve começo, teve meio e teve fim. A nossa vida como servo do Senhor é você colocar na sua cabeça que tudo que você for fazer, você vai ter o começo, você vai ter o meio e você vai ter o fim. Por que eu digo isso? Porque nós somos revestidos pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós conhecemos como Deus o que? Triuno, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até aí vocês estão entendendo? Então vamos lá. Eu não posso chegar eu expulso esse demônio em o meu nome. Pode? Não. No nome de Jesus. Então tudo que nós fizermos, até na bênção apostólica, no final você tem que falar o nome de Jesus, porque tudo está fundamentado nele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja para com todos, em o nome de Jesus. Aí você fala, amém. E esse amém é muito sério, porque as pessoas ficam brincando de amém, não sabem o que significa o amém. Porque se você for lá para o original, amém, do grego amém, está falando verdadeiramente. Se o cara chegar aqui na frente e falar assim, o predador, chegar e falar, porque eu digo no predador que faz essas coisas, né? A gente vai ficar até a meia-noite aqui, amém? É o que eu falo, amém. Tá certo? Confirmou, irmão. Então até no amém você tem que pensar 10 vezes antes de falar. Porque você tem que ter certeza daquilo que você está falando, para não dar problema na obra do Senhor. Porque o que mais acontece hoje, irmãos, é que infelizmente existe muitos predadores aí se passando de ovelha, ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aqui eu louvo a Deus porque eu vejo que tem mulheres e tem homens capacitados na palavra de trazer uma palavra sadia para nós. Então ninguém pode enganar nós aqui. As pessoas acham que o assembleano é bobo. Não, irmão. O assembleano ele é muito esperto. O assembleano ele observa antes de falar. Isso é uma virtude que o Espírito Santo nos dá. Amém? Então quando você vê, Atos 2:1 e Atos 2:4, põe lá, por favor. Atos capítulo 2, versículo 4. Isso é só uma introdução, tá? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então esse negócio de ficar chupa bala rasa, bala macia, não sei o quê, irmãos, isso está errado. Isso é da carne. Vocês sabiam que tem crente que engana dizendo que está falando em línguas estranhas? É tão estranho que nem ele sabe. Isso acontece demais.
É tão estranha que até ele não entende o que ele está falando. Irmãos, o Espírito Santo, ele não deixa a gente confundir. Quando você está tomado pelo Espírito Santo é diferente, a igreja sente. Os irmãos percebem quando é de Deus e quando não é. Porque, graças a Deus, vocês nunca viram aqui nessa igreja. Mas eu já vi, com esses olhos aqui, ó, um satanista pregando em cima de um púlpito desse. Falava em línguas estranhas e tinha crente que já batia o pé. Quando o homem se revelou quem ele era, o povo assustou. O cão também fala em línguas, viu, irmãos? É tão estranho que eu acho que nem ele sabe o que ele está falando. E nós, como crentes, nós temos que ter discernimento daquilo que está acontecendo na igreja. Nós temos que saber quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Porque às vezes acontece da carne falar mais alto. E aí a gente fica perdido. Então, quando a gente vê desse tema aqui, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, está falando de raiz. Tem quanto tempo que a gente não vê mais as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo nas igrejas? Tem desaparecido, né? Será que sumiu ou será que o erro está em nós? Nós temos que reconhecer, olha o que o irmão falou, está desaparecendo, irmão. E não poderia acontecer isso. Por que nós estamos enferrujados? Porque ultimamente a igreja não quer orar mais, não quer vir mais para o culto de ensino, não quer vir mais para a escola bíblica dominical, que é onde nós estamos aprendendo a palavra. Então o erro está em quem? Em Deus ou em nós? Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Quem tem que buscar o Senhor primeiro somos nós, irmão. Olha, o Senhor sem você, Ele é Deus. Mas você sem Deus, você não é nada. Nós temos que entender isso. Nós temos que esvaziar do nosso eu, deixar o eu de lado e começar a andar na virtude do Espírito Santo, para que nós possamos chegar até a presença do Pai. Porque o próprio Jesus falou, olha, que ninguém vê o Pai se não for por Ele. E Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Caminho, Ele é. A verdade é a palavra. A vida é o fôlego de vida que o Senhor te dá todos os dias, para que você possa respirar, para que você possa caminhar, para que você possa pensar, para que você possa fazer tudo. Tudo isso só pode acontecer se você tiver o Espírito Santo na tua vida. Ah, pastor, mas será que todo mundo vai falar em línguas? Nem todo mundo, irmãos. Mas, porém, está revestido também pelo Espírito Santo. Dentro da lição, eu vou mostrar para vocês isso. Esse relógio não gosta de mim não. Já é 9h29. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. A verdade aplicada diz assim: como discípulos de Cristo, já começa aqui, ó, como alunos de Cristo, tá? Que tem uma missão a cumprir, ou seja, a exercer, devemos buscar a experiência, ou seja, a prática do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. Contínuo, enchimento do Espírito está falando de vida, coração, início. Olha só, a nossa caminhada como servo do Senhor, gente, vocês podem participar, tá? Não sou dono da verdade. A nossa vida tem que estar cheia da presença do Senhor. Você é um ser pensante, você é um ser que foi criado por Deus para trabalhar para Ele. Então nós somos o que do Senhor? Mordomos. Será que realmente nós estamos fazendo as coisas para o Senhor? Porque toda vez que você critica o seu irmão, toda vez que você critica a si mesmo, infelizmente você não está cheio do Espírito Santo, mas está cheio do seu eu. Nós temos que tirar o eu de nós para que o Espírito Santo possa estar
trabalhando em prol do povo de Deus. E olha o que eu falo para vocês, aí fora tem muita gente que poderia estar aqui, mas não estão. Por quê? Porque nós, como servos do Senhor, nós não estamos fazendo mais o ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está o quê? Condenado. Condenado. Como que eles podem crer se eles não tem ninguém que vá falar? Não tem ninguém que pregue. Ide, está falando para a igreja, vão por todo mundo. Aonde tiver um ser vivente na face da terra, merece ouvir a palavra do Senhor. Mundo. Quando você olha para essa palavra mundo, a gente está achando que é o espaço sideral, esse que a gente está vendo aqui, ó, esse azul, tá vendo? Olha para cá para vocês verem, tá vendo aquele azul lá? Aquilo ali é o que para vocês? É o céu? E a ciência já provou que aquilo ali não é céu. Aquilo ali é o ar atmosférico, tá? Você olha, e não céu, mas para nós achamos que é céu, e na verdade não. Vocês entenderam? Tanto que o negócio é a nossa mente acha que aquilo ali é o céu. E na verdade, irmãos, o céu está além daquilo que você pensa. Porque a gente fala que é infinito, infinito é o fim. Tá, infinito é uma coisa que não tem fim, não é verdade? Tá, então vamos lá. Essa luz está chegando aqui. Ela está vindo da onde? Da Serra da Mesa? Itaipu, Corumbá 3, Corumbá 4? Será que é? Você está vendo que ela está chegando, você está sentindo que ela está chegando, não tá? Então tá, você não sabe aonde ela vem, você sabe que ela está chegando. Então vamos lá. Com relação ao infinito, nós achamos a coisa infinita. Ah, Deus está no infinito. Se você fala que Deus está no infinito, você está limitando o poder de Deus até no infinito. Porque Deus não está no infinito, Ele está além do infinito. Porque o próprio infinito está na mão dEle. Vocês estão entendendo? Ó, nós só conhecemos as coisas macroscópicas. O que é isso? Aquilo que você vê. Vamos supor, você está vendo isso aqui. Isso aqui existe. Só que Deus trabalha além do microscópio, aquilo que você não está vendo. O Espírito Santo, ele trabalha na tua vida sem você perceber. Quando você pensar que não, ele já está te direcionando para um lugar que você nunca pensou estar. Por quê? Porque é Ele que faz tudo na tua vida. E isso aí é o batismo com o Espírito Santo. Você está cheio dele. Amém? É verdade, pastor. O Espírito Santo de Deus prova a gente quando você está com Ele. Porque já 2 vezes acontece que eu estava num local lá na Goiás, esperando hoje para retornar. Era quase 1 hora da tarde, assim. E sentado lá esperando no banco, virado para lá. Quando chegou um rapaz, a outra chegou e disse: bom dia, boa tarde. Eu disse: boa tarde. Olha, você está vendo ali aquele pessoal que está ali, deitado ali, tá? O nome daquele dali é um colega muito conhecido lá do Pará. Ele é jogador profissional, o cara até dando carreira, sabe de ver. E ele, tudo, ele jogou fora por causa da troca lá. E que quando ele me viu, ele até baixou a cabeça, tanta vergonha, não queria falar comigo, tanta vergonha. E eu fui falar para ele: olha, conserta a tua vida, volta para o estado, recomeça novamente, tu tem capacidade. Aí ele falou desse rapaz. Aí eu comecei a falar de Deus justamente para esse rapaz. Por exemplo, você vê que as pessoas têm uma vida boa e deixam se levar quando o inimigo anda dentro da vida dele para destruir. Né? Aí, conversando, ele falou assim: posso falar com o senhor? Pode. Você é evangélico, né? Eu digo: sou, graças a Deus. Eu senti em você, quando eu ia chegando, eu vi em você um poder grande de poder chegar até conversar contigo. Eu disse: eu te agradeço primeiro a Deus por ter me dado a capacidade de ser reconhecido. E eu estou aqui justamente se caso precise poder ajudar. Aí ele falou: minha mãe é evangélica, eu que estou meio afastado, mas olha, quando eu vi você de longe, eu já senti que você é.
Vê a diferença? Então, ó, o tópico fala assim, ó, o revestimento de poder em Lucas e Atos. O revestimento de poder no Evangelho de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, está em conexão com o Espírito Santo e sua ação na igreja de Cristo. Ou seja, aqui está falando que a presença do Espírito Santo, tanto no livro de Lucas como no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo Lucas também, ela está em conexão com o Espírito Santo. Ou seja, quanto mais nós buscarmos no Senhor, na palavra dele, mais nós vamos estar em conexão com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo quer usar você como foi usado pelo nosso irmão, quer usar cada um de nós, capacitar nós. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é revestir, ou seja, proclamar, fazer com que a igreja venha proclamar, venha pregar justamente as boas novas, que é a palavra de Deus, do reino de Deus. Então vamos lá. Quando fala de proclamar, está falando de quê? Publicar, de mostrar, de revelar. Então olha só, o Espírito Santo, ele usa a palavra, usa você para poder falar justamente do reino de Deus. Toda vez que você abre a sua boca para você falar para a igreja, para você pregar a palavra para as pessoas lá fora, o Espírito Santo é que está usando vocês para poder falar. Vocês é o quê? O porta-voz do Senhor. Pastor, isso é bíblico? É, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Olha aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. É muito claro isso. Você tem que entender que você é justamente o que está escrito aqui, irmão. Está aqui, ó. 3, 2, ó. Vós o quê? Carta fala de quê? Comunicação. Você é a comunicação de Deus, ó. Escrita em nossos o quê? Corações, conhecida e lida por todos os homens. O anjo não faz isso, quem faz é você. Quem comunica a palavra do Senhor é você. Quem vai pregar a palavra do Senhor é você. Por quê? Você é o porta-voz, você é a carta, você é a apresentação do Pai, do Filho e do Espírito Santo neste mundo. Você como igreja. Então, a igreja, ela tem um papel fundamental, sim, na sociedade. Você viu o que, o Papa está fazendo agora? O outro falava que homem com homem ou mulher com mulher podia se casar, né? E esse aí, ele fala assim, olha, o homem tem que casar com a mulher tem que casar com o homem para que eles possam constituir uma família e ter filhos. Ele está errado? Não, é o que nós pregamos também. Então esse negócio de homem com uma mulher com mulher, isso é coisa do cão, é do capeta. Quer distorcer a palavra, acabar com a família. Porque 2 homens não tem como ter filho. 2 mulheres também não tem como ter filho. Tem que ter um homem, tem que ter uma mulher. Vocês estão entendendo? Tanto que nós estamos distorcendo e nós como igreja ficamos calados. É preciso Deus levantar outro homem para poder falar aquilo que nós pregamos todos os dias. Não, pastor, mas o senhor não conhece, não, a minha vizinha, ela é crente, paga o preço, mas o filho é desse jeito, a filha é desse jeito. Já nasceu assim, nasceu nada, irmão, que não é severo com isso, desculpa falar. Isso é severo com isso, irmãos. Porque Deus criou o homem e criou a mulher. Ele não criou coluna do meio, irmão. É macho e fêmea, né? É macho e fêmea os criou, ou seja, e fala aí na Bíblia que você é a imagem e semelhança de Deus. Então quer dizer que Deus virou a casaca? Viu como é que está o negócio, irmão? O tanto que está sério. Eu estou falando nos últimos dias, irmãos. Estou falando para a igreja, porque infelizmente tem pessoas que querem se desviar para o outro lado. A ideologia deles é que o amor está acima de tudo, né? Então eles falam que o amor é por pessoas, não significa que essa pessoa seja homem ou mulher. O importante é que ele está amando. Tanto faz, ser um ou outro. Né? E eles querem nos convencer, né, que Deus é amor, e aí eles querem colocar na cabeça do mundo que o amor é que tem que prevalecer. Olha, é verdade. Olha, Isaías capítulo 11, versículo 1, por favor, 1 e 2. Isaías
capítulo 11, versículo 1 e 2. Olha aqui que fala aqui, Isaías. Vamos ler o texto? 1, 2, 3, vamos lá. Porque fala contra mim. e exalcei para ele, mas eles prevaricaram contra meu caminho. Olha só, quando fala de terra, está falando de quem? De nós, povo de Deus. Vai para o versículo 42, por favor. Igreja, desperta. Deus tem falado conosco todos os dias, nós não estamos percebendo quando é a voz do Senhor. 42, vamos ver o mesmo? Isso, 1,42. Tá aqui, né, na revista, só se está errado tem, né? É 2,42. Não, tá errado isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá errado, ó. Aqui, ó, referência. Não enxerga, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui então. Quando está falando de terra, toda vez que a Bíblia vai falar de terra, é para você, povo de Deus, o escolhido, separado pelo Senhor para poder fazer a obra do Senhor. Amém? Então, toda vez que você está mencionando o nome de Deus, você está falando que você faz parte do povo de Deus. Aí eu faço a pergunta para vocês: então por que tem crente que é próspero e tem crente que não é próspero? Que todos deveriam ser prósperos, porque a prosperidade tem que correr atrás de você. Isso é bíblico. Já até falei aqui antes, Salmo 122, verso 6. O segredo da prosperidade está aqui, ó. O que menos a igreja faz é o que está aqui, ó. Orai pela paz de Deus. Prosperarão aqueles que te amam. Está falando de prosperidade. O segredo da tua vitória é quando você ora pelo Jerusalém e ora pela igreja, porque a igreja representa Jerusalém dos últimos dias. Toda vez que você faz alguma coisa para a igreja, você está fazendo diretamente para o Senhor. E tudo aquilo que você investe na casa do Senhor, Deus vai te dar em dobro, triplo, quádruplo. O que você pedir, Ele vai dar. Por quê? Porque o segredo da vitória do crente está na oração. Não basta só você dizer: eu estou cheio do Espírito Santo, se você não tem esse desejo de orar, de buscar o Senhor. Então nós temos que orar sim, a tempo e a fora de tempo. Vocês estão entendendo, irmão? Estou preocupado, vocês estão caladinhos. Pode participar, irmãos. Porque, olha só, nós costumamos pedir as bênçãos ao Senhor. A gente só pede, mas a gente não faz aquilo que Ele manda fazer. E o que Ele está falando aqui para nós é para que nós possamos buscar em oração. Por que oração? Olha só, orar mais ação. Você tem que exercitar. O crente tem que desejar estar exercitando na presença do Senhor. Então vamos lá. Quando você ora, é você se apresentando para Deus. Senhor, eu não mereço, mas, Pai, segundo a tua misericórdia, eu estou aqui, eu quero te agradecer pelo que o Senhor já fez na minha vida. Você se apresenta para o Senhor na oração, irmão. Agora, quer ouvir Deus falar com você? Bíblia, palavra. Aí Deus vai falar com você. Agora tem assim, ó. Vou demonstrar no versículo assim, ó. Vai ter com o Senhor, ó preguiçoso. A Bíblia está falando de você preguiçoso? Não é não, irmão. Não é não. A Bíblia não quer humilhar ninguém não. Está falando para que você possa exercitar, você desejar ir atrás e não ficar parado, que nada vai cair de graça para você não, irmão. Teve até uma propaganda numa época aí da Ford, que o Fiesta, logo quando foi lançado, aquele sedã, aí o cara estava lá, mas eu preciso de um carro, não sei o que, só se for no dia de São Mundo, aí o carro cai perto dele, assim, ele ficou até assustado. Acontece isso, irmãos? Não, você tem que buscar, irmão.
Você quer ter afinidade com Deus? Busque o Senhor na oração. Você quer estar mais próximo ao Senhor? Busque o Senhor na oração. Você quer ouvir Deus falar com você todos os dias? Então busque o Senhor na palavra todos os dias. Você vai ver Deus falando com você. Amém? Então olha só, essa revista toda aqui vai falar justamente sobre isso, irmão. É você procurar Deus, conhecer mais Deus, para que você possa ser revestido pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Aí vocês vão ver Deus agindo, amém? Então vamos lá, tópico 1.2, a promessa do revestimento de poder. Após a ascensão, ou seja, a subida, né, de Jesus, seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar a missão de evangelizar com seus próprios recursos, mas aguardar a vinda do Espírito Santo, conforme prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 4, Fernando. Atos capítulo 1, versículo 4. Vamos ler? E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouvistes. Tá, aí vai para Atos capítulo 2, versículo 1 que eu falei agorinha. Se cumpriu aí, irmãos, ó. O Senhor não falou para eles ficarem? Hoje assim, se o pastor Idomar, o pastor João Neto falar assim, irmão, vamos ficar aqui, vamos ficar tranquilo aqui, olha, a gente não pode sair de qualquer jeito, vamos nos capacitar com a presença do Senhor. Aí de repente, come feijão igual eu, toma Coca-Cola igual eu, come carne assada igual eu, pastor João Neto, aí quer falar para a gente fazer as coisas, eu vou fazer assim, eu não vou sair, eu vou sair por aqui para fazer pirraça, aí sai por aqui, irmão. Aí depois sai, dá problema lá fora e o culpado é quem? É os pastores. Não, irmão, não, é você que fez a besteira, aí você tem que arcar com consequência. A gente tem que falar a verdade para vocês. Olha só, eles estavam esperando, aí nesse dia aí, ó, estavam num determinado local, aonde desceu o Espírito Santo e todos foram cheios da presença de Deus e começaram a falar em novas o quê? Línguas. Novas línguas. Não é línguas que nós conhecemos, línguas diferentes, irmão, que ninguém, só os anjos que sabem. Então esse negócio da gente ficar dizendo que somos batizados com o Espírito Santo e falar em línguas, irmãos, tem que ter cuidado. Por que eu digo isso? Olha só, lá no Caiçara apareceu um casal. Ela se dizia missionária e ele, esposo dela, fazia a agenda dela. Ela veio para a igreja, no culto abençoado, e aí ela começou a orar pelos irmãos. Tem irmã lá até que caiu, sabe? Orar pela pessoa. Aí, irmão, o que eu fiz? No outro dia eu peguei minha gatinha, nós fomos lá na casa desse povo. Começando a bater. Vocês são da onde? Nós somos lá de Belém do Pará. Eu digo, rapaz, que bom e que bênção, rapaz. Aí eu falei assim, quem é o pastor de vocês? Falou fulano de tal. Vem cá, eu preciso de uma carta ou da carteirinha de vocês para que eu possa apresentar lá no nosso ministério. Pastor, ninguém tem esse negócio não. Eu, como assim? Já começou a cair a massa. Como assim, irmão? Pastor, a gente... Vocês são casados? Não, pastor, a gente não é casado, a gente mora junto. Aí eu falei assim, aí começou, né? Eu falei assim, irmão, você foi ordenado aonde? Não, pastor, eu não fui ordenado não. O pastor lá que me falou que eu era missionária, a revelação que ele teve lá, aí eu sou missionário. Aí eu fui apertando mais, estou falando assim, crente, tá? Vou apertando um pouquinho, mas vem cá. Você recebeu o dom do Espírito Santo aonde? Não, pastor, ninguém é nem batizado. Aí pronto. Nem batizado era. Eu digo isso que aconteceu agora, irmãos. Não tem muito tempo não, foi ano passado. Esse negócio, viu? Digo, mas como assim? Aí eu falei assim, olha, é o seguinte. Nós podemos até receber vocês aqui, vocês vão chegar como membros. E aí a gente vai começar a observar vocês. Você vai fazer o curso para que você possa ser
missionário em você para poder ser obreiro na casa do Senhor. Primeiro vocês têm que casar. Aí depois que casar, aí a gente vai estar apresentando vocês, separando o nome de vocês para que vocês possam fazer as coisas certinhas. Irmãos, pergunta, aonde está esse povo? Não sei. Sumiram, irmão. Sumiram. Saiu no Caiçara usando o meu nome, dizendo que era ovelhas lá da igreja do pastor Ribamar. Desse jeito. Aí, jogo soltando no grupo, pedindo dinheiro pro pessoal no Caiçara, no meu nome. Eu digo, olha, não conheço, não é membro meu, que se vocês ouvirem, vocês barram esse negócio aí, porque tá dando problema. Pastor, aqui teve um casal uns 3 anos e pouco atrás, e tiveram um período curto, saíram daqui, foi assistido pela igreja, e recentemente uma senhora para aqui no portãozinho, queria conversar com o pastor da igreja. Eu identifiquei que poderia auxiliá-la. Ela disse, eu vim aqui, quero que o senhor, a igreja aqui, nos ajude. O cidadão X mora de aluguel, é 171, eu não sabia que é 171, acho que pode pegar um. E ele disse que é pastor dessa igreja aqui. E sai fazendo arruaça aí. Quando de repente nosso líder regional publica no nosso grupo, que era para ter cuidado, que estavam em outras igrejas da nossa regional, dizendo que era pastor daqui, depois que era pastor do pastor João Batista, era pastor da igreja do pastor João Batista. É 171, perigosíssimo, tem uma ficha criminal elevadíssima. Eu entrei na internet, eu tive acesso a algumas informações dele. Só em primeira instância, 13 processos na justiça. Olha aí. Isso na justiça no país, São Paulo, Paraná, Minas. Estelionatário. E aí o pastor João botou uma observação no grupo para todos ficarem atentos quando esse cidadão nasceu. Ele não me procurou. Um dia desse eu encontrei de cara assim, mas eu estava de carro, eu estava sentado no local. Ele me reconheceu. Então a gente tem que ter cuidado. Os dias que eu estou na casa de Deus, já faz umas horinhas, pode vir quem for, pode chegar com a chave de Hilux. Eu não olho para isso não. Eu quero saber se ele é crente. O que é crente? Convertido. Só por barulho, a palavra de Deus. Irmãos, o negócio é tão perigoso que tem, eu não chamo de pregador não, eu chamo de predador. Tem predadores aí que vai lá na internet, vai lá no Facebook, não tem os crentes, a maioria dos crentes coloca data, nascimento, o nome da família, do pai, da mãe, dos filhos, até dos cachorros põe lá também, não é? Aí coloca CPF, coloca tudo lá, aí o cara vai lá, começa a analisar lá, vê a sua vida e chega na igreja, o irmão do CPF tal, a casa dele tal lugar, o pai dele chama Filisbino, a irmã dele chama Filisbina. Aí o irmão, cadê o irmão, cadê a irmã? O senhor está me revelando. Aí o Filisbino levanta, né? Ou a Filisbina levanta, aí já sai. Achei que está falando da vida dele. Por quê? Porque o cara foi lá, catou todos os seus dados e trouxe para o púlpito e você cai da ladainha desse povo. Ainda bem que não acontece isso aqui, né? Nunca vê não. Ainda faz fila pelo oráculo. Faz fila pelo oráculo. Então, irmãos, olha só, nós temos que ter muito cuidado com isso. O pastor Duarte já passou por essa experiência também, né? Gente, tem que ter muito cuidado. Existem pessoas que estão usando o nome de Deus para enganar muitos. Quer ver outra coisa que acontece? Às vezes a pessoa chega na igreja, aí aquela carrada de filhos. Então, depois que você vai descobrir, só um é dele, o resto tudo é que ele pegou por aí. Aí chega na igreja, a igreja tem um coração grande demais, os irmãos. Olha, eu estou morando debaixo de uma casinha de lona. Lá, vocês estão vendo, é ali. Aí é o seguinte, a gente está precisando de fogão, de geladeira, está precisando de sofá, de cama, ninguém tem nada, irmão. Eu queria vir aqui, pastor, se o senhor poderia ajudar. Eu vai correr atrás do pastor João Neto, que está aqui mais perto. Aí, irmãos, depois que mobiliar a casa todinha que você dá, irmão, o cabra some. Nunca mais você vê ele. Aí vai no outro lugar, pede do mesmo jeito. Irmãos, isso são enganadores. Usando da boa fé de vocês para poder pegar essas coisas e vender.
Irmãos, vocês acham que isso não acontece? Acontece demais. Nós já pegamos pessoas assim, irmãos. Aquele que mais você ajuda é o que mais dá punhalado nas costas. Irmão, toma cuidado com isso. Aqui nessa igreja, aqui em 2002, mais ou menos, nós estávamos na juventude. Aí chegou um rapaz aqui, com a camisa aqui, eu todo arrumado, social. Só o pastor aqui viu o sonho de vocês emprestados, tem que usar ele. Ele foi o nosso Viteu, até hoje. Olha aí, tá vendo? O tópico 1.3, o último parágrafo fala assim, ó, os crentes em Samaria já eram convertidos e batizados, mas foi pela oração e pela imposição de mão de Pedro e João que eles receberam o Espírito Santo. Olha só, irmãos, não adianta a pessoa querer fazer um curso, o pastor nem sabe, o vice-pastor nem sabe por que essa pessoa fez o curso e de repente quer ser obreiro na casa do Senhor. Irmãos, primeiro, para que você venha ser obreiro, você tem que ser separado. Deus tem que tocar no coração do pastor. Nós, o vice-pastor vai estar, vamos sentar, o que o senhor acha, pastor João Neto? Pastor, o negócio está bem assim, não. Eu gosto muito de ouvir a opinião do vice-pastor, tá? Eu não gosto de trabalhar só, como eu já falei para vocês. Por quê, irmãos? É na união que Deus trabalha. Não adianta eu pensar do jeito que o pastor João Neto pensar do outro. Não funciona, irmãos. Não adianta a gente pensar de um jeito e vocês liderança pensar do outro jeito. Não funciona. Nós temos que olhar para o alvo que é Cristo. Olha o que está falando aqui. Lá em Samaria, todo mundo era batizado. Mas para que eles pudessem receber a descida do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo na vida deles, o que Pedro e João teve que fazer? Impor as mãos sobre eles. Ou seja, querendo o crente ou não, a bênção de vocês passa por nós. As pessoas têm que entender isso. A bênção de vocês passa na mão dos pastores de vocês. E isto é verdade, isso é bíblico, está aqui falando, irmãos. Enquanto Pedro e João não impuseram as mãos, eles não poderiam fazer nada. Porque o Espírito Santo, ele é sensível, ele não vai habitar em confusão, irmãos. A igreja tem que começar a ver essas coisas, para não cair na lábia do cão. Vocês acham que o cão não existe? Existe, irmão. Olha, se ele tem chifre, eu não sei, que eu nunca vi, não quero ver. Mas que eu já vi um rapaz que ficou possesso, dá uma cabeçada na parede dessa e furar, ele furou. E quando o homem voltou em si, não estava sentindo nada. Então, acho que foi com o chifre dele que olha o tanto que o negócio é sério, irmãos. Nós estamos brincando de coisa séria. A gente quer falar que foi Deus que falou e de repente é a carne que falou. Deus manda você ir por aqui. Aí você, não vou por aqui não, aqui está tão longe, eu vou por aqui mesmo. Aí sai por aqui. Mas Deus não mandou você ir por aqui? Então por que você não vai por aqui? Quer dar o jeitinho para poder sair? Toda vez que você faz, dá problema. Não vê o Jonas? Ele tinha que pregar lá em Nínive. O que ele fez, irmão? Correu, fugiu da presença de Deus. E alguém foge da presença de Deus? Não, foge não. Aí Deus lá está o Jonas lá dentro do navio, o navio começou a fazer começou a pegar afundar, um folgado lá no porão sentado dormindo. E o povo lá em cima sofrendo, mas o que faz? A gente já jogou tudo. E o negócio está do mesmo jeito, vai afundar, vai afundar. Aí foram lá embaixo, quando chegou lá embaixo, viu quem, né? Deitado, folgado lá. Fica dormindo. Moço, você não está vendo, a gente vai morrer, rapaz, vai afundar o barco, você está tranquilo aí. Aí o que o Deus falou assim? Ó, o problema sou eu, viu? Fala o seguinte, me pega, aí pegou de fundo da calça assim, saiu, e me jogou dentro do mar, irmão. Aí veio um grande peixe, pegou ele e ó, engoliu o cabra. Engoliu o homem. Aí o que aconteceu com ele? Foi passear no oceano, irmão. 0,800, não pagou nadinha, foi dentro do peixe. E o peixe fazia assim, e ele para lá, e ele para cá, e foi quando ele lembrou, né?
Aí foi conversar com o pai novamente, Senhor, eu vou conjecturar as dele, Senhor, eu estou lascado aqui dentro, não tem como sair daqui dentro, Senhor, me dá a oportunidade, Senhor, me tira daqui. Aí tá, Deus ouviu a oração dele. O que o peixe fez, irmão? Chegou, Jogou ele. lá na praia, ó, caiu lá e foi fazer aquilo que ele deveria fazer, pregar a palavra de Deus. Irmão, não adianta, se Deus falar, faz. Se Deus falar, olha, ora pelo Filisbino, ore, dedique a oração pelo Filisbino, porque foi Deus que falou, o Espírito Santo está falando, olha, faz isso, faz. Agora, o que menos nós fazemos é buscar o Senhor, a presença do Espírito Santo. O que menos a gente faz é ler a palavra do Senhor. Não é verdade? Ou o pastor está inventando? Alguns se dedicam, irmãos, mas a maioria não querem. Ó, de repente você perde o óculos dentro da Bíblia. Você não lê a Bíblia e de repente você sai culpando todo mundo. Eu acho que foi o filho dele que pegou. Ah, foi a filha dele que pegou. Ah, foi meu neto, ou foi meu filho, não sei o quê. Aí quando você vai lá, irmão, quando você lembra que tem a Bíblia, vai lá, o óculos está aqui dentro. Que vergonha, né, irmão? Que vergonha. Ou nunca, graças a Deus não aconteceu isso aqui não, né? Todo mundo aqui gosta de estudar mesmo, né? Eu tô sem óculos, não tem como ler. Tá vendo? Mas, irmãos, às vezes a gente fica brincando, mas isso é verdade, viu? Olha, dê mais valor no que vocês têm, porque depois que perde, irmão, acabou. Essa semana a gente viu uma cena assim. Uma irmã de vez em quando vem aqui. O irmão dela partiu. Crente, servo do Senhor, trabalhador, mas ele caiu numa doença. Você sabe o que tem diferença entre a enfermidade e doença? Não. Pois é. E levou consigo todas as nossas doenças e enfermidades. Não é a mesma coisa. Ó, enfermidade é aquilo que está no exterior. Às vezes você está machucado, passa um remedinho ali, passa, tá? Às vezes você está com uma coceira aqui, você vem com remédio, passa, logo ela some. Agora a doença está no indó, está dentro. Doença, só Deus cura. Não tem remédio que faça a cura, só Deus. Exemplo, o câncer. Câncer é o quê? Uma doença. Só quem pode curar é Deus. A AIDS é o quê? É uma doença. Só quem pode curar é Deus. Se Ele resolver curar, Ele resolve. Tipo, está com problema no coração? A gente conhece um pastor que ele tinha um problema seríssimo de coração. Ele veio para a igreja, foi revelado para ele. Olha só, o Espírito Santo usou um vaso e falou assim, olha, a partir, vem cá meu céu, vem cá. Chegou na frente e falou assim, ó, hoje o Senhor está te dando um novo coração. E ele sabia que os dias dele estavam contados já, irmão. O coração dele não prestava para nada. Irmãos, no altar, ele chegou aqui assim, ó, recebeu a oração. O homem tem um coração melhor do que nós. Igual o coração de criança. Eu conheço Jesus, o pastor João conhece Jesus e faz essas coisas, né? Irmãos, Deus faz isso. A ciência fica doida. Como foi fazer os exames lá, chegou e disse, não tem nada no coração, não. Mas como assim, doutor? Eu estava assim. Não, olha aqui, doutor, ó, meus exames aqui. Aí o doutor aqui, mas você está com esse outro aqui, esse que é mais novo, você não tem nada não, seu coração está igual ao coração de uma criança. Vai entender o Espírito Santo, irmãos. É Ele que faz. Amém? Amém? Você tem a presença de Deus na tua vida. Toma posse, porque o Espírito Santo só quer que você seja vaso para ser usado por Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Tópico 2.
O batismo no Espírito Santo. Veremos agora, à luz das Escrituras, o significado da expressão batismo no Espírito Santo, o propósito dessa experiência prometida e proporcionada por Deus, a evidência física no momento em que o discípulo de Jesus Cristo, é batizado no Espírito Santo. Vamos lá então. Alguns estudiosos falam que é a época do Espírito Santo. Alguns estudiosos falam, agora o Espírito Santo está atuando. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque se não existir a presença do Espírito Santo no meio da igreja, a igreja não serve para nada. Até porque a igreja tem que receber os doentes. Quem precisa de médico é quem? Quem está sadio? Você só vai no médico quando você está doente, não é verdade? Por quê? Porque lá ele vai receitar uma receita para você, para que você venha ser curado. A receita do crente está na igreja. É por isso que o salmista Davi fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem que? Em união. Em união? Será que ele está vivendo em união meu ou em união? Mexe comigo não. Mexe comigo não. Ó, você não mexe comigo porque eu sou crente, mas o meu facão não é não, viu? Tem gente que anda armado, irmão, dentro da igreja. Se você falar alguma coisa, a pessoa pula naquela altura assim, quer pular até no seu pescoço. Isso é a atuação do Espírito Santo? Não acontece isso aqui não, não é verdade? Glória a Deus por isso. Aqui não acontece assim. Aqui Só é uma vez que o pastor veio armado aqui, mas tudo bem. misericórdia. Mas ele era policial. Aí não tem jeito, né? É o Marcelo, né? Aí não tem jeito, né? Mas, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, irmão. Porque Deus não me permitiu particular ter arma. Nunca. Mesmo eu ser militar, tudo, ele nunca me permitiu possuir todas e todas eles, como fala, fez o grafia, não sei como, mas ele veio o grafia. Porque eu acredito num Deus vivo, presente, que está comigo. E não é aquela do homem, aquela arma. Porque senão eu vou com ela, ou ela vai na perna, ou eu vou com ela no porta-luz, de carro, na cintura, como for. Mas se eu ter, por exemplo, a arma minha poderosa é o Espírito Santo de Deus, que me livra, que me protege, seja nas condições onde for necessária a presença dele. Por isso eu acredito sempre assim, que não é a arma, mas é a fé do Espírito Santo de Deus. É verdade. Tanto é verdade, tópico 2.1 fala assim, ó, significado e propósito. Tanto no livro de Atos dos Apóstolos como no livro de Lucas. Qual é o propósito do Espírito Santo? Apresentar à igreja virtude de Deus. Virtude está falando de quê? Poder, força, energia. Ou seja, o Espírito Santo, ele age com força, com poder no meio da igreja, do jeito que ele quer. Agora, o que não dá, irmãos, é você querer ficar adorando o Senhor de qualquer jeito, não preparando, é você buscar Deus de qualquer jeito, não se preparando na palavra do Senhor. É como se fosse assim, ó, o Espírito Santo chega de repente, está aqui assim, aquela festa bonita, irmãos, o povo glorificando, exaltando, e aí de repente ele fala assim, mas vem cá, que horas que eles vão me chamar para essa festa? Porque até agora ele me convidou. Então o Espírito Santo, ele é sensível sim, irmãos. Se você for fazer alguma coisa para o Senhor, faça por excelência, não é pela metade. Você tem que dar o seu 100% mais um. A gente tem que pensar desse jeito, para que Deus possa operar em nossa vida. E é justamente mediante o Espírito Santo que nós vamos alcançar as nossas bênçãos, as promessas que Deus tem para nós. Agora, vocês acham que Deus quer que a gente viva só nesse lugar aqui, assim, do jeito que está? Não, a gente tem que pensar grande. Olha que Deus tocou no meu coração. Traz as poltronas para dentro da igreja. Se não tivesse 40 poltronas aqui, com mais 7 que subiu para cá, irmãos, 47 poltronas, a igreja está praticamente um culto de domingo. Não é, pastor João? É.
Mas a gente trouxe, porque Deus vai trazer pessoas para esse lugar, porque Ele tem compromisso com a igreja que busca, uma igreja que vai atrás, uma igreja que se dedica e acredita no poder do Espírito Santo, assim como nós acreditamos. Se vocês acreditarem, vocês vão ver o agir de Deus nesse lugar. Aleluia! Louvado seja Deus. 10 e 10 já. 10 minutos você, tá bom? Tá bom? Tem apresentação ainda, né? Então eu vou fechar em 10 e 15, pode ser? Então vamos lá, irmãos. Tópico 2.3. Recebeu o batismo no Espírito Santo. Alguns recebem o batismo no Espírito Santo no momento da conversão ou do batismo nas águas. Contudo, mesmo nessas ocasiões, a experiência é precedida do anúncio do Evangelho, ou seja, para que você possa ser batizado, vamos supor, você é um novo convertido e você está preparando para batizar. Aí você faz aquela preparação. Quando você vai descer no tanque batismal, quando tem gente que sai dentro já falando em línguas estranhas, não é verdade? Mas para que isso acontecesse, tinha que ter primeiro o quê? Uma preparação, o quê? A palavra. Você aceitar Jesus, você acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quando você faz isso, você vai ser selado pela presença do Espírito Santo. Aí talvez você batizado na hora, ou você de repente você está no culto do amigo aqui, você ser batizado aqui dentro, ou você ser batizado dentro do seu quarto. O importante é você entender que você tem que desejar buscar o Espírito Santo, que quando você faz isso, você vai ser revertido pelo poder que Ele vai dar para você. O próprio Senhor vai escolher você o dia certo para que você venha falar em línguas estranhas. Agora, pastor, mas eu tenho quanto tempo de crente eu não falo línguas? Que diz que para você ser servo de Deus, você dizer que tem o Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. Não, irmão, tem outros dons também. Talvez você é usado para poder limpar a casa do Senhor. Talvez você é usado para poder ensinar na casa do Senhor. Talvez você é usado para poder dar uma saudação na igreja. Mas eu não posso dizer que você não tem o Espírito Santo. O Paulo fala assim, que bom seria se todos falassem línguas estranhas. Que bom seria. Então nem todo mundo vai ser, mas porém também tem o Espírito Santo na vida. Vocês estão entendendo? Amém? Então esse negócio, pastor, eu não vou fazer nada, que eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas quem disse que você não é? Se você está cheio de poder, cheio do Espírito Santo, se você vê uma poltrona dessa torta, arruma. Você está trabalhando na obra do mesmo jeito, irmãos. O importante é que todos venham trabalhar na casa do Senhor. Amém? E o tópico 3, para finalizar. Aspectos bíblicos fundamentais, ou seja, características bíblicas importantes. A crença e a experiência espiritual legítimas não dispensam a igreja do ensino e das correções como nos tempos apostólicos. Irmão, Deus corrige. Quer ver uma coisa? E caiu Saulo por quê, irmão? Caiu Saulo do cavalo? A Bíblia fala que ele caiu do cavalo? A Bíblia fala que Saulo caiu por terra. E ensino para a gente, e passam para a gente que Paulo caiu do cavalo. Irmãos, é mentira. Não caiu do cavalo, caiu por terra, tá? Ele caiu por terra. Quer ver outra coisa que fala errado, que a gente às vezes passa desapercebido? Fala assim, ó. Deixa eu lembrar um aqui. Elias foi elevado num carro de fogo ao céu. Aonde está escrito isso, irmão? Na carruagem. Numa carruagem de fogo. Onde está escrito isso? Elias foi elevado no redemoinho. A Bíblia fala que foi no redemoinho. Então por que as pessoas querem passar isso para a gente? Porque infelizmente, irmãos, a gente não está observando mais a palavra do Senhor e queremos dizer que somos cheios do Espírito Santo. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é quando você tem no seu coração jejum, palavra e oração. Se você fazer essas 3 coisas, eu te garanto que a virtude do Espírito Santo vai estar
jorrando na sua vida. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, aí vai um servo de Deus, aí vai uma serva de Deus. Por quê? Porque as pessoas começam a ver o agir de Deus na tua vida. Amém? 10 e 15, devolva quem lhe direito. Amém? Que Deus